Eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais este momento. Louvando, ó Pai, louvando porque a nossa dependência, ela deve ser reconhecida, ela deve ser apreciada, desfrutada, porquanto o agente que sustenta é o Senhor. Se dependemos de algo, é o Senhor. Se precisamos de alguma coisa, é o Senhor. Se nós estamos de pé, se nós, ao cair, podemos levantar, é por causa do Senhor. Por isso chamamos a Tua presença nesta noite. Talvez, Senhor, temos sido distraídos por algumas coisas, mas nos ajude a manter o foco, nos ajude a olhar para o alvo. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Participe conosco. Desde quando nos propomos a Te louvar, a Te adorar, se tem tido algo que tem nos desafiado, que tem nos impedido de alcançar a excelência das bênçãos, fortaleça-nos, Senhor, esteja conosco, para que assim possamos vencer. Nós colocamos, Senhor, também em oração, todos os eventos, tudo aquilo que estamos planejando fazer, para cada pessoa, para as crianças, para os jovens, para os adultos, que tudo isso esteja, Senhor, de acordo com a Tua vontade, para que possamos Te louvar, Te adorar, para que possamos reconhecer a beleza da Tua criação. No nome do Senhor Jesus Cristo, este que é o nosso advogado, este que intercede por nós, este que está no trono da intercessão, assentado à direita de Ti, é no nome dEle que nós pedimos, Senhor. Ele que cumpriu cada promessa, Ele que venceu todo obstáculo, sobre Ele que foi colocado as nossas transgressões. Nós pedimos no nome dEle, Senhor, nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, aleluia, graças a Deus. A leitura, irmãos, é na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Alguém disse certa vez uma frase. Uma pessoa de oração, ela tem o costume de, sempre na madrugada, né, orar. E aí no grupo do WhatsApp ela manda, né, frases e frases. Acredito que são frases que vêm, né, pela inspiração, pela dedicação ali do momento. Aí essa pessoa, ela deixou uma frase assim: Deus tem mais para nos dar, por isso devemos orar diariamente, até que as orações cheguem no trono de Deus. E a gente põe a refletir, né, a pensar, certo, Deus tem mais para nos dar. É uma fonte inesgotável, né, não acaba. Quando pensamos que tudo já está perfeito, criado, né, existindo, Deus nos surpreende. Não que Ele precise criar novos universos, né? Existem aí as teorias de multiversos e filosofias e nada que seja assim, ou possa ainda, né, ser comprovado de fato, empiricamente, né, em solo ali. Mas conjecturas, pensamentos, estudos, né? Não é disso que estou falando, de existir, mas Deus nos surpreende quando a porta parece não se abrir, e ela se abre, para o que você precisa, para o que você anseia, né? E Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, alegrem-se sempre, orem continuamente, constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu pensei assim, devemos orar diariamente, até que as orações cheguem no trono de Deus. Como é isso? Será que existe aí uma condição, né, que o quanto mais você ora, mais possibilidade, mais probabilidade tem você de chegar
onde Deus está? Ou que a Bíblia afirma que o céu é o seu trono, a terra o estrado de seus pés? Será que é o muito falar? Será que nós precisamos acumular horas e horas de oração para que as nossas orações cheguem ao trono de Deus? Me veio essa reflexão ao ler essa frase. Contudo, conheço mais ou menos o autor dela, tem um contexto. Posso dizer que ele não estava querendo dizer isso. Condicionar a quantidade de oração para dizer que você tem privilégios para chegar onde Deus está, ou chamar a atenção de Deus, né? Não, eu oro 3 vezes ao dia, ou, não, eu consigo orar 24 vezes no dia, que aí é uma oração por hora, então eu tenho mais chances de chamar a atenção de Deus. Mas o que a frase quer dizer não é isso, por mais que ela deixe a entender isso, né? Ou você já pode ter ouvido pessoas dizerem assim: fulano, você precisa orar mais. Às vezes a gente se encontra em uma tribulação, uma situação difícil assim. E aí, para acrescentar a soma daquele problema, vem alguém para dizer para você: você está orando pouco. Você está orando, você tem que orar mais. Mas que é isso? Que tribulação que é essa na sua vida, né? Ore até o céu se abrir. Mas será que é isso que a Bíblia realmente nos ensina? Quando Jesus vai dizer para persistirmos na oração? Será que é isso? Será que essa é a visão bíblica? Será que nós precisamos orar para convencer a Deus de que o que nós queremos é importante? Quando Paulo diz: orai sem cessar, orai constantemente, é isso que está querendo dizer? Mas essa não é a visão bíblica sobre orem continuamente. Olha, não vamos ser neófitos, não vamos ser hipócritas, mas vamos confessar que parece que tem determinados dias que orar se torna chato. Parece que é cansativo. Mas por que se torna cansativo? Por que parece ser um fardo o fato de você pensar: eu tenho que orar? Ou então recitar o Pai Nosso para alguns, né? Por quê? Mas a Bíblia vai nos dizer, ou vai nos ensinar, ou que os apóstolos, ou que Jesus nos ensina, é que a oração constante não é sobre quantidade para obter respostas, não é o quanto nós oramos que vai definir que Deus vai responder, não é quantidade, mas é sobre constância para manter intimidade com Deus. Muitos hoje estão em confusão por achar que nós precisamos orar mais para Deus nos ouvir, como se a gente fosse adquirir pontos com Deus. Mas não é isso. Orai continuamente é sobre constância. É sobre dizer como você tem estado, é sobre dizer em que ponto você tem chegado, é sobre dizer quanto você cresceu desde ontem com Deus. Podcast que ouvimos na segunda-feira, né? O psicólogo Ivan Guarachi, ele deixou ali algumas coisas, né? E ele dizendo sobre as dimensões do ser humano, uma delas é o social. Você sabe que um dos problemas, uma das barreiras, uma das coisas que desvirtua, que tira o nosso foco de entender o que é orar, que é muito mais do que falar com Deus. Eu perguntei para o meu garoto, né, o que é orar? É falar com Deus. O que tira o nosso foco de entender a profundidade disso é o social. É nós prezarmos demais os nossos relacionamentos sociais em detrimento. Ou o que significa isso? Em vez de darmos tanta importância no nosso relacionamento com Deus, nós estamos prezando o social, o próximo.
É aquele homem, é aquela mulher, é aquele amigo, aquele colega, ou aquela pessoa, né, que tem tantos seguidores, é um influencer, tem autoridade no que fala, e a gente coloca tanta autoridade naquela pessoa, e a gente ouve e assiste aquela pessoa todos os dias, e você coloca tanto valor nesse relacionamento social, horizontal, né, que nós falamos, que você começa a ficar assim, fosco, né? Fica fosco a sua visão. Você não tem nitidez com o seu relacionamento vertical com Deus. Primeiro, o relacionamento entre céus e terra onde você está, deve estar fortalecido, para depois você ampliar isso para o social, né? Então, orar constantemente não é sobre convencer a Deus, mas nós sermos transformados e viver em intimidade com Ele. É por isso que Ele pede para orarmos. É por isso que Jesus orava. É para naquela finitude da vida dele, sair da glória que ele tinha com o Pai, antes de aparecer em um corpo de um bebê, aquela glória, para que ele pudesse manter aquilo aqui, corporalmente. Porque o falar com Deus é para transformar você, é para transformar eu, é para me levar a uma intimidade, a uma confiança, é um treinamento mesmo, assim como um atleta precisa treinar, assim como um músico precisa treinar. Horas e horas e horas no teclado, no violão, treinando acordes, notas musicais, para ele aperfeiçoar, para os seus dedos ficarem mais ágeis. Então, o primeiro ponto de entender que este relacionamento, este falar com Deus, ele não é simplesmente uma transação, uma negociação. Jesus vai dizer em João 15, né? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês vão pedir o que vocês quiserem, e isso vai ser concedido. Não, mas é pedir o que eu quiser? É pedir o que quiser, é o que o verso 7 está dizendo. João, o Evangelho, segundo João, capítulo 15. Tá, mas por que ele está dizendo? Jesus está nos animando a permanecer nele, porque ele disse, porque eu permaneço no Pai, e o amor do Pai está em mim, se vocês permanecerem nele, em mim, vocês estarão também neste amor. E aqui nós estamos vendo uma das expressões da oração, que é permanecer. Quando você ora, você permanece. Quando você não ora, você se afasta. Quando oramos, não estamos fazendo pedidos a um gerente celestial apenas, mas conversando com o Pai que nos ama. Você não chega com uma lista, né, de pedidos, o que se torna, né, uma transação. E você entende isso através daquele amigo que só fala com você quando ele precisa de ajuda. É aquele amigo, né, que ele só aparece para pedir dinheiro. Isso é amizade? Não, isso não é a ilustração de uma verdadeira amizade. Por isso nós não devemos medir a nossa vida de oração pelo tempo cronometrado ou pelo número de pedidos, mas pela qualidade da comunhão e a abertura do coração. Como você mede a qualidade da sua oração, do seu falar com Deus? Será que na sua consciência você pensa assim, bem, eu já orei antes de sair de casa, como eu estou cansado, acho que eu não preciso orar para dormir. Bom, se eu já orei ontem, agradecendo pelo alimento, eu acho que não preciso agradecer pelo alimento que eu tenho à mesa hoje.
Bom, se eu vou sair agora e eu estou com pressa, talvez eu não precise, porque Deus sabe que eu estou com pressa. Como que está o nível de consciência em relação a isso? Como você mede isso? Como está o seu coração para cumprir o que Jesus disse assim: olha, se vocês permanecerem em mim. E aí Jesus vai deixar a parábola da viúva insistente, Lucas capítulo 18. Ele vai dizer assim: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, e ele não se importava com os homens. No entanto, uma viúva chegou a ele, pedindo para que olhasse por sua causa, para que resolvesse, não, ela diz assim, o transgressor, né? Lucas 18, você vai ver essa parábola. Por que Jesus deixa essa parábola? É para dizer que quanto mais insistirmos, Deus vai ouvir? Não. Aquilo não está falando. O centro não é o juiz injusto, até porque Jesus fala, Deus não é como o juiz injusto. Aquilo tem a ver com a persistência da mulher. E por mais que ele fosse injusto, como era na parábola, ele deu ouvidos e atendeu a causa da mulher, para que ela parasse de perturbar. Mas como Deus não é injusto, mas Ele é justo e bondoso por natureza, nós não perturbamos Ele, Ele não vê como uma perturbação, mas Ele quer ver como você está em seu nível de fé. A viúva insiste porque sabe que a justiça virá, não porque o juiz é surdo. O Salmo, né? Salmo 35. Salmo 34, perdão, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Eu não preciso ficar pensando que quanto mais eu falo, quanto mais alto eu falo, ou eu preciso ir, né, para um lugar bem afastado, para que Deus me ouça. Não, Ele está atento. Ele está atento. Mas a pergunta é, será que eu estou pronto para ouvir a resposta dEle? E sabe, eu tenho pensado nisto, que nós realmente precisamos ser aperfeiçoados, para conseguir ouvir a resposta de Deus. Vai adiantar Ele responder, sendo que nós estamos num ponto em que não vamos aceitar a resposta? Sendo em que nós estamos numa situação em que não daremos ouvido? Mas o orar sem cessar vai te levar a uma perfeição, a uma intimidade, em que você, como um bom treinador, ou como um bom esportista, que ama o que faz, porque tem aquele esportista, que ele pratica o esporte para ganhar aplausos, mas tem aquele esportista que faz o que faz, porque ele ama. E é por isso que Paulo vai instruir a Timóteo, exercita-te na piedade, Timóteo. Treine. Paulo ainda vai dizer assim, eu corro, eu luto, mas não como batendo no ar, em vão. Paulo, ele mesmo, que orou 3 vezes, para quê? Quem sabe? Paulo orou 3 vezes. Nesse caso específico, né? Porque eu acredito que ele orava todo dia, né? Não foi só as 3 vezes na vida dele. O mensageiro de Satanás. Eu orei 3 vezes. Deus me deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Aí eu te pergunto, será que Paulo tinha um entendimento de que se ele chegasse na 10ª vez que orasse, Deus iria atender ele? A única coisa que Deus respondeu foi
Paulo, minha graça te basta, Paulo. Eu digo para você, Paulo orou insistentemente, pedindo a Deus, não porque Deus precisava que ele, ou a quantidade de orações ali, não era por isso. Mas Paulo precisava chegar num entendimento, num amadurecimento. Gente, permanecer, perseverar. Isso é um treinamento. Porque Romanos 5 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança, a perseverança vai produzir um caráter aprovado. Não é o caráter que nós tiramos da nossa própria razão, aquilo que você adquire academicamente, intelectualmente. Eu sou racional, eu organizo as minhas ideias, eu sei que funciona assim. Não, mas este caráter aprovado é o caráter de Deus em você. Isto é forjado dentro de você. É um caráter que vem do alto. É um caráter que vem do Criador. Isto é forjado dentro de você. Por isso Paulo está dizendo, a perseverança vai produzir um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai produzir o quê? Esperança. E a esperança não te decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Da tribulação, nós chegamos na esperança, que não nos decepciona. Por isso nós não tememos, nós não vivemos amedrontados. Paulo precisava saber disso, que não era só tirar o espinho da carne, mas ele precisava aprender a resposta de Deus. Nós precisamos treinar, para deixar os nossos ouvidos, não aqui, mas os ouvidos do coração, sensíveis à voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode responder sim, Ele pode responder não, ou Ele pode responder, espere, calma. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago, capítulo 1. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sejamos maduros e íntegros, para aceitar o que Deus tem para nós, porque Ele está atento. Nós ouvimos o salmista, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ah, mas a mãe que perdeu o bebê atropelado. Ah, mas a criança que caiu no despenhadeiro. A mãe não merece isso. Tragédias e tragédias, eu digo para vocês, irmãos, muitas vezes injustificadamente, porque tem aí aquilo que eles conseguem conceituar como o mal horrendo, o mal gratuito, o mal injustificado, o mal moral. Tudo isso existe, tem uma lógica para isso. Mas quando nós nos propomos a não entender qual é a vontade de Deus, o que Ele quer para nós, nós realmente vamos viver desesperançosos. A gente não consegue entender o quadro, a gente não consegue entender a situação. Mas quando a gente chega no nível de maturidade que Jesus chegou, Pai, seja feita a tua vontade. Aí eu digo para vocês, irmãos, não importa a tragédia, não importa o que aconteça, nós vivemos em esperança, sabendo que Deus sabe todas as coisas. Nós estamos prontos então para aceitar a resposta que Ele tem para nós.
Mas nós precisamos chegar neste nível de integridade e maturidade que Tiago está nos dizendo, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A oração não é sobre quantidade, é sobre qualidade. A oração diz muito sobre o seu processo de desenvolvimento, sobre como você tem estado em conversa com Deus. É para só pedir ou para reconhecer a soberania de Deus na sua vida? Para dizer assim: papai, eu preciso, papai, contudo seja feita a tua vontade. Não importa qual a resposta venha, primeiro, me ensine a ouvir a tua resposta. Que o meu espírito seja treinado, não é? Como esportista, como músico. Eu me lembro que ao fazer aulas de violino, né, o professor ele me deu ali a apostila, tantos desenhos bonitos, né, aquelas coisas lá que eu não sei o nome, e eu sei que eu tinha que ficar fazendo assim, ó, com a mão, fazia para cá, fazia para cá, fazia para cá, fazia para cá, repetidamente. Talvez você não entende o que está acontecendo, mas aquilo faz parte do seu treinamento, do seu desenvolvimento. Aquilo vai transformar aquela pessoa, né, aquele músico em potencial, em um grande maestro. Quanto mais ele se desenvolve, quanto mais ele treina. E a Bíblia nos diz: exercita-te, treine, desenvolva esta habilidade, essa sensibilidade de ouvir a resposta de Deus. Porque uma coisa é certa, gente, há um Deus no céu que existe e responde às nossas orações. Ele responde, mas às vezes estamos dando tanta atenção, né, tanta atenção para vozes. É o menino subindo a montanha, né? Os irmãos de Brasília apreciaram essa história lá. Ele precisava subir a montanha de bike. Muitos foram desistindo no caminho, mas ele chegou. E as pessoas lá gritando: você não vai conseguir, você não precisa disso, você vai machucar, para com isso. Você não precisa desse sofrimento, você não precisa dessa dor. Mas ele chegou. Perguntaram, né, por que você conseguiu? É que eu sou surdo, não é? Parece que a gente tem que ser surdo para algumas vozes. Paulo está dizendo para Timóteo: exercita-te na piedade. Gente, quando a verdadeira revelação desce sobre o nosso coração, e este é o poder do falar em línguas biblicamente, é a unção do Espírito descer. A partir do momento que o seu coração está tão compungido, o seu coração está tão aberto para aprender de Deus, que você consegue sentir a manifestação dEle. O falar em línguas bíblico. Então, com esta exortação, né, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, com este entendimento, sabendo que o nosso foco não é fazer malabarismos ou performances espirituais. O nosso foco não é mostrar a nossa capacidade de gritar, de orar uns aos outros, mas o nosso foco é buscar verdadeiramente o nosso Deus, o Pai. Esse é o nosso foco. Pense com você, as suas orações, esse desejo que você tem, e isso não se torna mais um fardo, não é mais cansativo, mas isso é prazeroso. Falar com Deus é prazeroso. Pense, se a sua oração, ela está nascendo de um profundo amor com Deus, ou se ela está nascendo de um desejo de ser aprovado pelos outros. Você ora
para que as pessoas te aplaudam, ou você ora porque você ama de verdade a Deus? Eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a orar, a falar contigo. Nos ensinar a ver a disciplina, o comprometimento, a perseverança. Que o nosso olhar, Senhor, esteja atento na perseverança, permanecer. Senhor, se tem alguém dessa comunidade que tem parado no caminho e não tem permanecido, Senhor, se tem alguém que tem sido vencido, se tem alguém, ó Pai, que tem estado caído no caminho, esforça a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, o nosso amor cristão, para ajudarmos essa pessoa, para que não deixemos esta pessoa caída no caminho. Usa-nos, Senhor, para ajudar aquele que está caído. Assim como o Senhor tem nos dado saúde, coragem, assim como o Senhor tem nos dado um coração ensinável, um espírito manso e humilde, usa-nos, Senhor, para ajudar uns aos outros. Que as nossas bocas sejam usadas para proferir palavras de bênçãos. Que o nosso dinheiro seja usado, Senhor, para manifestar os atributos de amor, de compaixão, de fé, uma fé viva, não uma fé morta, sem obras. Limpa a nossa fé, Senhor, que a nossa fé seja pura, que a nossa fé seja íntegra, madura, que a nossa mente seja limpa de toda perversão, de todo pensamento maligno, de todo pensamento de adultério, de todo pensamento de mentira, para que assim sejamos transformados e renovados, e termos a mente de Cristo em nós, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Cada esposa, cada mãe, Senhor, que está aqui presente, representando a sua família, dê um espírito corajoso, Senhor, para esta mãe, para esta esposa. Coloque o espírito de Sara, coloque o espírito de Esther, aquele espírito, Senhor, que fortaleceu Ruth. Oh, meu Deus, mulheres que venceram, mulheres que sustentaram suas famílias, tiveram problemas, mas elas estão na galeria dos heróis da fé. Sustenta estes homens, Pai, estes homens que estão aqui representando as suas famílias, assim como Davi disse para Salomão: Salomão, meu filho, sê homem. Senhor, eu agora digo para estes homens: sejam homens de Deus, lutem por suas famílias, recebam o Espírito de Cristo, assim como o Senhor nos ensina, Pai, como filhos, que possamos ensinar os nossos filhos. Desperta em nós este espírito voluntário, Senhor. Desperte em nós este espírito voluntário,
Desperte no Francisco das Chagas, Valdivina Bueno, Rosa e família. Vamos juntos agora, irmãos. Vamos juntos agora. Vamos levantar as mãos por cada nome que vai ser expressado aqui, que vai ser verbalizado aqui. Essas pessoas confiam na oração dos santos, aquele que foi justificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Vamos levantar as mãos por Rosa e família, Cleide Lacerda Paiva, Juliana, Neide e família, Robson Luiz, Edson Borges, Daniel Souza com sua família, Clédson Batista, Elias Pureza e Fátima, irmão Mário e família, Jaqueline Cristina, Ivanildo e família, Cícera Maria, Rose Rodrigues, você que colocou teu nome aí. Nós agora levantamos as nossas mãos e entregamos com confiança ao trono da graça. Nós chegamos com confiança ao trono da graça, sabendo que temos um sumo sacerdote, que carregou sobre os seus ombros todas as nossas fraquezas, tomou sobre si todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, nós colocamos a conferência Imersos na Graça, que teremos em novembro, que sejam dias marcantes na vida desta igreja, que sejam dias extraordinários na vida de cada homem, de cada mulher, que sejam dias, Senhor, para gritarmos aos quatro ventos que o Senhor vive, que o Senhor reina em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, nós bendizemos o teu nome.